Para revisar um pouquinho, aí é a questão do uso da pontuação no texto, nos exercícios que vocês vão responder, eu vou revisar um pouquinho que a professora falou. Então, o uso da vírgula. A vírgula separa elementos de uma lista. Por exemplo, Cláudio gosta de laranja, banana, caju, goiaba e limão. Então, essas primeiras são separadas por vírgula. Só a última palavra a gente coloca o i, o ezinho com som de i, como se fosse assim, a sensação. Não, é uma conjunção aditiva, tá? É como se estivesse somando mais, tá? É como se estivesse somando goiaba e limão, quer dizer, mais uma, só que a gente não bota vírgula, bota o izinho, tá? Então, a segunda, a gente separa a lista de coisa, por exemplo, lista de fruta, caju, banana, goiaba. Se for lista de material escolar, lápis, borracha, caderno, tudo é separado por vírgula. Essa não é a última palavra. Aí, se for roupa, a gente bota short, blusa, camisa, calça também. O que é mais? Se for brinquedo, carrinho, boneca, bicicleta. Tudo que a gente coloca assim numa sequência, uma lista de coisas, por exemplo, feijão, arroz, carne, biscoito, a gente vai separar por vírgula. Não esqueçam disso. A vírgula também separa a explicação que estão no meio da frase. Por exemplo, viajarei com Lucas. Aí eu vou explicar quem é Lucas, meu irmão, para Fortaleza. Se eu tirar o termo meu irmão, mentalmente eu tirar o termo meu irmão não causa nenhum prejuízo para a frase. Aí se eu tirar, mentalmente eu tirar meu irmão, fica assim, viajarei com Lucas para Fortaleza. Por que é que eu coloquei esse termo meu irmão entre vírgula? Porque é um termo explicativo. Ele apenas vai explicar quem é o Lucas. Aí fica, viajarei com Lucas, meu irmão, para Fortaleza. 3. O uso da vírgula se precisar incluir, excluir, exemplificar, resumir ou retificar. Por exemplo, aquela garota, por exemplo, é a melhor da sala. Por exemplo, eu estou só dando um exemplo daquela menina aquela garota é como se a gente estivesse apontando para ela. Olha, aquela garota ali, por exemplo, é a melhor da sala. Eu estou querendo resumir uma situação que eu já estava explicando antes. Como eu estou resumindo, aí eu vou dizer aquela garota, né? Aquela garota, como que eu digo? Olha, aquela garota ali, ela é a mais inteligente da sala, é a mais esforçada. Então, ele diz assim, né? Aquela garota, por exemplo, se eu tirar o por exemplo, também não vai ter nenhum problema de alteração da frase. O filme Vingadores, em resumo, retrata a luta do bem contra o mal. Quer dizer, resumindo, o tema do filme, o tema da história do filme, o assunto principal, o tema que é tratado lá é a luta do bem contra o mal. Aí o outro aqui, ó. A vírgula separa local e data. Por exemplo, Teresina, 29 de setembro de 2020. Toda vez que você escrever Teresina, ou Ceará, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, em botar na data, uma regra, tem vírgula. Agora vamos ver aqui o ponto de exclamação. Ele é usado no final de frases exclamativas que expressam emoções, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo. Toda vez que a leitura identificar na fala uma entonação com esse sentimento aqui, é ponto de exclamação. Aí por isso que preciso eu entender, compreender e assistir bem as aulas com pontuação para eu saber ler. Senão, não vou saber dizer qual é a pontuação que... Às vezes a gente diz, mas eu sei ler, só porque lê as letras. Não, tem que ler a pontuação junto para poder ter uma leitura fluente. Aí a última aqui é o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, o próprio nome está dizendo. Se ele é interrogação, é porque ele interroga. Se ele interroga, é porque ele faz pergunta. Então, ponto de interrogação faz uma pergunta ou tira alguma dúvida. Usamos no final de frases interrogativas diretas. Então, o que nós vamos fazer agora?
A atividade seguinte é essa. Você vai copiar no seu caderno e vai pontuar também esse pequeno texto, onde é que é um diálogo de duas pessoas. Uma pessoa que nem sabe chamar o nome papai direito, mas já chama papá. Se a pessoa está dizendo papá, isso quer dizer que esse texto teria duas pessoas falando, e duas pessoas são consideradas personagens. E quando as personagens, num diálogo, elas conversam e indicam a fala desse personagem, nós temos uma pontuação que indica a fala do personagem. Alguém lembra? Muito bem, exatamente. A pontuação que indica a fala do personagem é o travessão. Depois, a gente faz uma pequena pausa, né? E aí continua usando as outras pontuações. Depois eu vou corrigir, tá? Vão fazendo com calma, prestando atenção e respondendo direitinho que eu corrijo e vou colocando lá alguma coisa que precisa você ajeitar. Vou colocando lá nas respostas. Olha, você não acertou essa, então ajeita essa, tá? Refaça. Muito bem, então, depois dessa daí, pois é, aí você já tá com a outra para fazer, né? Certo, muito bem.